Fala galera, dando prosseguimento aqui ao nosso estudo de atividade de inteligência, vamos continuar do tópico contra-inteligência, certo? Então vamos lá. Segurança do conhecimento, contra-inteligência. Já temos contato com a matéria, né? Mas vamos para o que importa. Então, contra-inteligência é o que? É a neutralização da inteligência adversa, certo? E de ações de qualquer natureza que constituam ameaça à salvaguarda de dados, informações e conhecimento de interesse e segurança da sociedade. Segurança do conhecimento é adotada como as medidas de proteção do conhecimento. Então, a contra-inteligência é uma medida de proteção do conhecimento, certo? É o segmento defensivo, mas também abarca atividades de segurança ativa, tá? Ele tem aspectos ativos. Porque quando a gente fala em defensivo, pensa só em passivo, né? Mas não. No caso aqui, atividade de inteligência contra inteligência, nós temos... Nossa, a caneta tá ruim. Nós temos atividades de caráter ativo. A proteção do conhecimento contra inteligência visa a se antepor a todo e qualquer tipo de ameaça que possa incidir sobre ativos, recursos e processos das organizações. A real é que visa antepor, né, qualquer tipo de ameaça a qualquer coisa que está relacionada à organização de que se trata. Dois conceitos importantes aqui, espionagem e sabotagem. A espionagem é a prática de obter informações de caráter secreto ou confidencial, e a sabotagem é o ato de impedir o pleno funcionamento de quaisquer mecanismos. Aqui, ó, só lembrar desse ícone aqui, de uma pessoa, né, jogando um coquetel molotov, não é tão comum aqui no Brasil, mas depredando ali o patrimônio, tá? A sabotagem está mais ligada a danos físicos e a espionagem a danos informacionais, né? Então vamos para o nosso estudo de atividade de inteligência em visão e aspectos legislativos. Daqui para trás, nas aulas anteriores, nós estudamos a atividade de inteligência em visão e aspectos doutrinários, beleza? Agora, a partir daqui, são em aspectos legislativos. Que é isso? De acordo com as leis, tudo que está relacionado à atividade de inteligência. Então, para começar, nada melhor do que começar pela lei 9883, certo? Que é a lei que institui o SISBIN, beleza? Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, inteligência é entendida conforme o aspecto da atividade, a qual visa a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos. Muitos dos conceitos que nós vimos aqui na parte doutrinária, né, nas aulas anteriores, eles serão aplicados aqui. Então, não estranho se estiver não duplicado, mas os mesmos conceitos são tratados, né, durante todo o conteúdo de atividade de inteligência. Quanto mais você vê, melhor. Trate como revisão, beleza? Então vamos lá. Nós temos a atividade de inteligência e a investigação criminal. Na atividade de inteligência, nós temos como características, né, a coleta de dados, a produção de conhecimento, orientar e assessorar a tomada de decisões, prevenir e antecipar crises e ameaças pela contra-inteligência, né? Pela investigação criminal, nós temos a coleta de vestígios criminais e o processamento e produção de provas, tá? Na investigação criminal, processamento e investigação de provas. Na atividade de inteligência, processamento e produção do conhecimento. Então, na investigação criminal, ainda, a finalidade é apontar a autoria e materialidade de um delito, quando na atividade de inteligência é orientar a tomada de decisão. Mais especificamente, o SISBIN trata que é a tomada de decisão do presidente da República.
beleza? Um terceiro ponto, diferença. A investigação criminal reprime o fato criminoso que já aconteceu. Na atividade de inteligência, as atividades elas são feitas para prevenir e antecipar crise e ameaças, certo? Então, aspectos básicos do SISBIN. Objetivo: promover a segurança nacional e defesa do país. Então, segurança nacional e defesa do país. Isso é o objetivo, tá? Defesa do país. A finalidade: subsidiar o presidente da República nos assuntos de interesse nacional. Subsidiar. Tomada de decisão. E a composição é por diversos órgãos, né? E tem a ABIN como órgão central. Nós vamos ver qual é a composição do SISBIN. Então, atividade de contra-inteligência é um ramo da atividade de inteligência. Segundo a legislação, objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa. Então é a defesa, né? Nós acabamos de falar que tem esse caráter defensivo, mas a contra-inteligência tem características de segurança ativa, claro. Além de ações que constituam ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade e do Estado. E aí nós temos os graus de sigilos das informações. Então, os graus de sigilo são regulados pela 12527/2011, a LAI, Lei de Acesso à Informação. A publicidade dos atos é a regra, sendo o sigilo medida excepcional. Então, temos aqui a classificação e o prazo para classificados como ultra secreto, 25 anos de restrição de acesso. Para classificados como secreto, 15 anos de prazo de restrição de acesso. E para classificados como reservado, 5 anos de prazo de restrição de acesso. Então, ultra secreto 25, secreto 15, reservado 5. Partindo agora para a PNI, Política Nacional de Inteligência. Aspectos da PNI. Iniciando pelo SISBIN. Novamente, a base do estudo da atividade de inteligência. Nós vamos tratar aqui de inteligência contra inteligência, mais uma vez. Isso aí já tem que estar na massa do sangue, certo? Entende-se como inteligência. O que é inteligência? Obtenção, análise, disseminação de conhecimentos dentro e fora do território sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência. Contra-inteligência. O que é contra-inteligência? Atividade que objetiva neutralizar a inteligência adversa. Então, pelo SISBIN, lá no artigo 1º, fica instituído o Sistema Brasileiro de Inteligência, que integra as ações de planejamento e execução das atividades de inteligência do país, com finalidade de fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional. SISBIN tem como fundamentos preservação da soberania nacional, defesa do Estado Democrático de Direito e dignidade da pessoa humana. Mnemônico, para quem gosta. Preso defende dignidade. Então, preso defende a dignidade, preservação da soberania, defesa do Estado e dignidade da pessoa humana. Mediante ajustes específicos e convênios, ouvido competente órgão de controle externo da atividade de inteligência, órgão de controle externo da atividade de inteligência, CCAI,
as unidades da federação poderão compor o Sistema Brasileiro de Inteligência. E afinal, qual é a composição, né? Composição do SISBIN. Nós temos o órgão central, que é a BIM, nós temos os órgãos permanentes, os órgãos dedicados, órgãos associados e órgãos federados. Então, órgão central, permanentes, dedicados, associados e federados. Vamos ver cada um deles, qual é a definição, quais são os enquadramentos. Órgão central, Agência Brasileira de Inteligência. Acabou. Fim de papo. Órgãos permanentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Beleza? Órgãos dedicados, aqueles que possuem unidades dedicadas às atividades de inteligência. Órgãos associados, aqueles que tratam de temas relacionados à PNI, mas não são enquadrados como permanentes ou dedicados. Percebe que o grau de importância que os órgãos atribuem à atividade de inteligência, né, o empenho, o esforço ali na atividade de inteligência, é fator determinante para o enquadramento daquele órgão na categoria, né, na composição ali. Central, ele concentra todas as atividades, as integrações, execuções, planejamento, certo? Os permanentes parece muito mais vinculado, né? Então, são órgãos que têm competências relativas a isso, governabilidade, defesa externa, segurança interna. A importância é grande que eles se empenham. Os dedicados possuem unidades dedicadas e atuam em assuntos estratégicos da PNI. Beleza. Os associados, por sua vez, já são aqueles que tratam dos temas, mas eles não têm unidades dedicadas, eles não têm competências relativas à governabilidade, defesa externa, segurança interna. E os federados são órgãos e entidades indicadas pelas unidades da federação que podem integrar o SISBIN, desde que ouvido a CCAI, Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência. Então, um retrato aí fica mais tranquilo de visualizar, né? Nós temos aqui o órgão central, que é a BIM. Os órgãos permanentes, que têm seus departamentos. Governabilidade, tem aqui o GSI, Relações Exteriores, Ministério das Relações Exteriores, Segurança Interna, Senapen, Senasp, PRF, PF, Defesa Externa, são os comandos de inteligência, né? Marinha, do Exército, da Aeronáutica, certo? A próxima camada seriam os órgãos dedicados. Órgãos dedicados têm unidades para tratar do assunto. Então, IBAMA, ICMBio, Receita Federal, COAF, ANP, ANAC, ANTT, Anatel, Sensipan, têm as unidades de inteligência. Aí, sendo mais abrangente, os órgãos associados, que tratam de políticas públicas estratégicas. Uma porrada de exemplo aqui. AGU, CGU, Anvisa, Bacen, certo? DENIT, tá aqui. Na próxima camada, as unidades da federação, que são os federados. Conselho Consultivo do SISBIN propõe atualizações à Política Nacional de Inteligência. Tudo isso aqui que nós estamos falando, pessoal, desde essa parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, as características do SISBIN, fundamentos, composição, certo? Esses são aspectos da Política Nacional de Inteligência.
ok? É isso que nós estamos tratando. Então, o Conselho Consultivo do SISBim propõe atualizações à PNI e analisa relatórios de gestão anual do SISBim. É isso que o Conselho faz. Propõe atualizações ao SISBim e analisa relatórios de gestão anual. Do Sistema Brasileiro de Inteligência. Então, as reuniões do Conselho podem ser tanto ordinárias quanto extraordinárias. Beleza? Importante saber, as ordinárias acontecerão 2 vezes no ano. Então, o Conselho se reúne, a princípio obrigatoriamente, 2 vezes no ano. E extraordinária, sempre que necessária, por convocação do presidente do Conselho. Beleza? O quórum de reunião. Quórum de reunião é maioria absoluta. Quórum de aprovação é maioria simples. Avançando. Composição do Conselho Consultivo do SISBim. Importante saber quem é esse cara aqui, ó. Presidente do Conselho. Então, nós temos membros titulares e substitutos. Ok? E os titulares, 6 membros. E os substitutos, 6 membros. Ou seja, no Conselho Consultivo nós temos 12 membros. E quem são eles? O presidente do Conselho é o ministro da Casa Civil da Presidência da República. Ministro da Casa Civil da Presidência da República. O segundo membro, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, o chefe do GSPR. Terceiro membro titular, ministro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quarto membro titular, ministro do Ministério das Relações Exteriores. Quinto membro titular, ministro do Ministério da Defesa. Aqui vai ser o chefe das Forças Armadas. Sexto membro titular, diretor-geral da ABIN. Então, o DG, ABIN. Titulares, quem são? O presidente do Conselho, que é o ministro da Casa Civil da Presidência da República. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Relações Exteriores. O chefe das Forças Armadas, que é o chefe do Ministério da Defesa, ou o ministro do Ministério da Defesa, e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Decorou isso, o substituto fica fácil. Por quê? São dos mesmos órgãos. Então, por exemplo, membro substituto do ministro da Casa Civil é o secretário da Casa Civil. Do GSPR, o secretário do GSPR. Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o secretário executivo. Secretário executivo do Ministério das Relações Exteriores. Chefe de Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas. Diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. Aqui, pessoal, de fato, aqui, ó, o ponto 5, fiz confusão. O ministro do Ministério da Defesa não é o chefe das Forças Armadas, tá? Na verdade, vamos esclarecer isso aqui. Não é o chefe. Só um minutinho.
é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. O ministro do Ministério da Defesa é o comandante, que a gente chama de comandante supremo, tá? Das Forças Armadas. Pronto. Matou. Então, ele que dirige, né? As Forças Armadas. Fechou? Está subordinado ao presidente da República diretamente. Agora, o chefe de Estado-Maior conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa é o substituto do ministro. Beleza? Então, só para conceituar aí certamente, e vamos dar prosseguimento. Qual bizu? Bizu é decorar. Decorar aí e tal. Quem é titular, quem é substituto. Então, titulares são os ministros e para a BIM é o diretor-geral. Substitutos são os secretários executivos e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o diretor adjunto da ABIN. Pode ainda haver o convite de representantes de órgãos e entidades ao CISBIN, os quais não terão direito a voto nas reuniões. Então, representantes de órgãos e entidades não terão direito a voto nas reuniões. A participação no Conselho Consultivo será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerado. Aí uma imagem representando o Conselho Consultivo do CISBIN, com cada integrante aí. Então, próxima aula a gente continua daqui, tratando sobre a Agência Brasileira de Inteligência, especificamente. Valeu, bons estudos, até a próxima.